Primeira vez que vem, só você? Eu sempre digo, quando sou eu que estou expondo. Quem mais? Eu sempre falo, dê uma chance à casa, tá? Se não gostar da palestra, voltem na próxima. Porque aqui o estudo é sério, tem gente que capricha mesmo no estudo. Agora, gente, cá para nós. Quem mandou botar essa página? Gente, isso é o prefácio do nosso Evangelho. Eu acho isso tão lindo. Se a gente não conseguir fazer prece nenhuma, só a gente ler esse prefácio, a gente, não é? A gente já vê a condição que a gente tem para ser pessoas melhores e confiar no que Jesus propôs, né? Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente pode mexer, falar, comentar o céu e a terra, Gênesis, qualquer outro livro da codificação. Mas o Evangelho, gente, o Evangelho é a fala de Jesus. A gente não pode dar um dedo assim para falar, eu não concordo. Você pode até não concordar, mas que pensa, você não concorda com o que o Evangelho diz. Bom, hoje eu vou falar sobre a beneficência. Mas antes eu vou contar uma história. E que eu não mexo muito esse braço, eu vou até usar, porque eu vou ter que operar esse braço, eu não posso mexer, mas eu não consigo ficar com ele parado. Eu vou tentar segurar ele para ele ficar quieto. Bom, gente, vou contar uma historinha bem bacaninha para vocês. Uma vez, um lavrador chegou na porta de um mosteiro com um cacho, uma pinga linda de uvas. Bateu na porta e quando o monge abriu, o monge viu aquelas uvas lindas e falou assim, nossa, que uvas bonitas. E o lavrador falou, são para você. Aí ele fala, para mim? Não é para mim, não, são para você sim. Porque você está sempre aqui. E quando eu precisei, quando eu pedi minha lavoura, você durante um mês inteiro me deu pão e vinho. Então eu sou muito grato. Ninguém melhor do que você para reconhecer nessas uvas a beleza da natureza, o amor de Deus. E as uvas, pelo que eu li, elas deviam ser maravilhosas, lindas. E ele recebeu aquelas uvas e falou assim, tá, vou levar para o professor. Aí ele falou assim, não, você não entendeu, é para você. A uva, as uvas são para você. Ele recebeu aquelas uvas e passou a manhã inteira olhando para aquelas uvas, admirando a beleza, a natureza, né? Porque tudo que vem da natureza, que vem de Deus, né? Faz com que a gente se empolgue um pouco mais, né? Bom, ele ficou olhando e depois pensou assim, não, eu tenho que dar essas uvas para o professor, porque afinal de contas, tudo que eu sei, eu aprendi com ele. E ele pegou as uvas e foi entregar ao professor. Quando o professor recebeu aquelas uvas, falou a mesma coisa. Meu Deus, que uvas lindas! Que perfeição! Recebeu as uvas e pensou assim, não vou ficar com essas uvas, porque se eu pensar bem, eu tenho um aluno, no caso um discípulo, que está muito doente. Ele já está há muito tempo hospitalizado. Eu tenho certeza que essas uvas vão deixá-lo mais feliz. O que o professor fez? Pegou as uvas e foi em direção à enfermaria. Chegando lá, quando ele deu as uvas, o moço que estava doente, ele ficou muito agradecido e achou aquelas uvas também muito bonitas, perfeitas e vistosas. Todo mundo que pegava na uva parecia que se empolgava muito com a aparência daquelas uvas. Mas a uva não ficou muito tempo ali parada não, porque imediatamente o doente do braço, falou assim, eu vou dar essas uvas para o cozinheiro, porque ele é o que cuida das coisas da natureza, ele faz uma comida boa, ele tem tratado de mim da melhor forma possível. Ninguém melhor do que ele para ficar com essas uvas. Quando o cozinheiro trouxe a comida do discípulo doente, ele entregou as uvas do cozinheiro. O cozinheiro, na mesma hora, olhou aquelas uvas e comentou com o assistente, meu Deus,
Isso é coisa da criação. Porque são lindas demais. Que uvas perfeitas. Não. Eu não posso ficar com essas uvas. Se tem alguém aqui, nesse mosteiro, que vai saber admirar essas uvas, é o nosso mestre. Porque é considerado por muitos aqui o monge com maior sabedoria, o Senhor. Ele vai saber o que fazer com essas uvas. E levou as uvas do responsável pelo mosteiro. Quando ele recebeu aquelas uvas, olhou assim, as uvas realmente muito bonitas, viçosas, cheirosas, e ele pegou as uvas e falou assim: eu vou dar essas uvas para aquele meu aluno que acaba de chegar. Aí o Zé até pergunta: mas por que você vai dar para o seu aluno que acaba de chegar? Para que ele já aprenda desde agora que as coisas que vêm de Deus são as coisas mais simples, são as coisas mais verdadeiras, e dentro da simplicidade, dentro da natureza, a gente consegue perceber a presença de Deus. Até tocou uma música, aquela: eu ouço o seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu acho essa música linda. Isso é uma homenagem a Deus, né? Muito bonita essa música. Mas enfim, ele resolveu dar as uvas para esse discípulo que tinha acabado de chegar, o aprendiz ainda, para que ele aprendesse a valorizar as coisas simples e as coisas que vêm de Deus. Quando o discípulo pegou aquelas uvas, na hora que ele tocou naquelas uvas, ele se encheu de amor, ele se encheu de bondade, alguma coisa fez diferença dentro dele. E imediatamente ele se lembrou do monge que fica na portaria. E falou assim: eu vou imediatamente levar essas uvas para ele, porque ele fica lá sozinho. E certamente ele vai ficar muito feliz de poder aproveitar essas uvas. E chega com as uvas para o monge que estava no portão. Ele fala assim: olha, eu vim trazer essas uvas porque foi através das suas mãos. Porque quando eu bati naquela porta, foi você que a abriu e me permitiu entrar para que eu fizesse parte dessa comunidade, para que eu viesse agora estar em condições de aprender. Então, enfim, essas uvas pertencem a você. Ninguém melhor do que você para ser o responsável, o dono das uvas. Meus amigos, é uma história, né, de uvas, mas o significado disso é que o bem sempre volta para a gente. De uma forma ou de outra, ele volta. Pode não voltar da mesma forma. Você deu uma uva, eu vou dar uma uva. Não. Em outros motivos, em outras maneiras. O bem, ele precisa ser movimentado. A gente precisa estar sempre nessa onda, nessa vibe, como se fala hoje em dia, né? De bondade, de prestar atenção no outro, né? E às vezes parece que a gente fica um pouco assim, se envergonhado, ou esperando acontecer uma coisa muito importante para que a gente comece a se movimentar em relação a fazer alguma coisa pelo outro. Essas uvas, para mim, tá na minha interpretação, elas representam as nossas ações, as nossas boas ações que vão passando de um para o outro. E são ações pequenas. Ninguém precisa esperar cair uma chuva horrível, como está caindo em determinados lugares, para a gente se lembrar que tem pessoas com necessidades. Tem pessoas com necessidades o tempo todo. Porque no caso que nós vivemos num país, que é um país rico, em muitos aspectos, até mesmo no aspecto de clima, no aspecto de clima. Mas a gente sabe que tem pessoas com necessidade.
A gente sabe que a pobreza é muito grande pelo país inteiro. Então a gente tem condições de estar sempre se movimentando, de olhar para o outro. Né? A gente precisa ter esse movimento, essa ação. Então, quando eu li esse texto, quando eu vi esse texto, eu fiquei pensando, é isso. A gente faz aqui, aquela corrente do bem, tem até um filme sobre isso, né? Corrente do bem. Você faz uma coisinha, e o outro faz também, e a gente vai se movimentando, e a gente se sente tão bem. Eu às vezes fico pensando, gente, de verdade. Todo mundo aqui que já fez uma doação se sentiu bem, né? Dá aquela sensação gostosa. Mas por que a gente limita tanto as nossas ações? Por que a gente às vezes fica esperando o momento para se fazer alguma coisa? Quando a gente vê a máxima, né, da lei de Deus, da lei, né, de amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. As próprias falas do Evangelho já nos mostram o caminho que tem que seguir. Então a gente tem que amar a Deus, tá? E amar o próximo como a nós mesmos, ou quem sabe amar a nós mesmos como amamos o próximo. Porque se a gente inverte, já fica meio esquisito, né? Porque parece que muda o sentido da coisa. E, claro, Jesus já sabia que a gente já está sempre querendo dar uma saidinha pela esquerda, pela direita, para justificar as coisas. Então ele também fala lá na parábola quem é o próximo. Né? Quem é o próximo? É ela que está aqui do meu lado? Ou é a Marisa que está lá atrás? O próximo é quem está próximo do coração da gente. Quantas vezes que a gente não está assim num lugar, aí lembra de uma pessoa que nem está perto da gente, mas a força do pensamento em relação àquela pessoa é tão grande que traz aquela pessoa para junto de nós e ela se torna próxima. E o que fez essa aproximação? O coração, a saudade, a vontade de rever. Então aquela pessoa que parece tão longe fica tão próxima. Então o nosso próximo certamente é quem está numa necessidade e que a gente perceba. Porque às vezes, meus queridos, eu mesmo tenho uma preocupação comigo. Porque é uma responsabilidade muito grande falar da doutrina, falar dos ensinamentos de Jesus, quando a gente às vezes não faz nem a metade do que fala. Eu sempre pego aquela frase, que eu já fico parafraseando o Divaldo, quando ele fala que existe um abismo muito grande entre o que ele fala e o que ele faz. Aí eu fico imaginando o abismo que existe entre o que eu estou falando e o que eu realmente faço. Fica assim, complicado de estar colocando as coisas dessa forma. Mas o que a gente precisa entender? Como Jesus já sabe que a gente fica sempre procurando o caminhozinho, ele já falou sobre quem é o nosso próximo, quem é aquela pessoa que precisa mais da gente. Mas aí eu falei assim, Rosângela, você está falando do quê? Só que mesmo, beneficência. A beneficência está no capítulo 13. Não sai com a vossa mão direita o que faz a esquerda. Mais uma vez, né, nosso mestre, nos conhecendo como nós somos, ele já começou com uma parábolazinha que a gente tem que ter cuidado na maneira como estamos fazendo a nossa boa ação, ou a nossa ação nesse sentido. Então, ele já começa explicando, né, que você tem que ter muito cuidado. O meu filho até estava perguntando, mãe, como é que isso que não sabe a mão, que a outra mão faz? Eu falei, aí eu fui explicar para o meu filho o sentido real de você não se expor, não ficar expondo, né, as coisas que você faz. Imagina, você vai dar alguma coisa, faz um letreiro, vai, e fica vendo se tem alguém olhando. Tem coisas que é só entre a gente e Deus. Não é para a gente, não é para aparecer. Claro, eu mesmo faço divulgação do meu trabalho com meus moradores de rua, porque eu preciso de auxílio. Entendeu? Então eu faço mesmo. Se me der uma brecha, eu estou falando. Mas não com essa intenção. Mas
Mas mesmo que eu esteja fazendo com essa intenção, eu vou pagar bem caro, porque ele sabe com que intenção que eu estou fazendo. Porque eu posso enganar aqui, mas eu não engano ele. E o meu acerto de conta vai ser com ele. E a beneficência está lá. Tchan! Não é isso tudo não, gente. É só que não me perder. As cabelos brancos já estão me dando uma ideia de que é melhor eu começar a ter um roteiro mesmo. Senão eu me perco. Eu botei aqui. Olha só. Beneficência, substantivo feminino, ato, prática ou virtude de fazer o bem. Gente, que legal, né? Fazer o bem. De beneficiar o próximo. Filantropia. Disposição. Então a gente tem que ter disposição. Gente, de verdade, disposição para todo dia, para toda hora, para a gente se manter firme num propósito. Porque normalmente a gente tem sempre metas aqui, metas ali, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Mas qual é o verdadeiro propósito da nossa existência? Essa abertura aqui que ela leu, o prefácio do Evangelho, o nosso propósito em estarmos aqui é o nosso propósito com Deus. É o nosso propósito maior. É fazer com que que estamos aprendendo em relação a Jesus, que é o nosso modelo guia, né? Porque a gente fica, às vezes, segue, quer seguir, às vezes, uma fala, um palestrante, claro, porque a gente fala muita coisa bacana, que a gente pode dar ouvidos e tudo mais, mas nunca esquecer que Jesus é o nosso modelo guia. Até porque nós somos falhos. Né? Às vezes a gente fala, como eu acabei de falar, a gente fala uma coisa e às vezes não age bem dentro daquela fala. Mas quando a gente pensa em Jesus, não há como se duvidar da ação. Né? Então a gente pode se aproximar um pouquinho dele. E eu botei aqui mais ou menos sobre isso. Então, a beneficência é sinônimo de benevolência, filantropia, humanismo, bondade, altruísmo. Enfim, caridade. Aí a gente fica pensando, né? Gente, voltamos para quê? Para a massa do espiritismo. Não é nossa bandeira? Fora da caridade não há salvação. Gente, mas a gente já precisa, já estamos assim. Não sabe aqueles trabalhadores da última hora, que está no capítulo lá do Evangelho? Nós já estamos lá, tipo, última hora mesmo, que precisamos entender o verdadeiro significado da palavra caridade. E mais uma vez, a gente sempre fala a mesma coisa. A melhor forma de você entender se a caridade que a gente está tentando praticar ou praticando é a caridade que, vamos dizer real, vamos dizer dessa forma, é quando a gente pensa no que Jesus entendia como caridade. Aí já mata, né? Indulgência, benevolência, perdão, ou benevolência, indulgência, perdão, porque o pessoal guarda o BIP, né? Eu já vou logo primeiro na indulgência, porque ser indulgente está muito difícil. Né? A gente tem que entender dessa dinâmica, conforme a gente vai vivendo. Então, essa é a verdadeira caridade. E a benevolência vai explicando, devagarinho, pelos textos, são os pedacinhos. Porque, gente, eu me lembro, foi o que? A Madre Teresa, ela fala assim, que você não deve, que quem julga uma pessoa não tem tempo de amá-la. Aí eu penso, a indulgência. Porque quando a gente julga, quando a gente começa a achar, aquela pessoa ali, não sei se ela merece, ela faz umas coisas, entendeu? Tá recebendo o que precisa receber. A gente tem muito cuidado. Eu vi até um dia desse uma historinha do Chico, que se atribui a Chico, que ele foi cumprimentar uma pessoa, acho que um mendigo, né? E o pessoal ficou abismado porque ele foi cumprimentar um mendigo, né? E ele fala do bem, né? E quando eu lembro dessa história, eu fico pensando assim, naquela parte do Livro dos Espíritos, que a gente escolhe as provas.
Eu, por exemplo, que trabalho com um morador de rua, eu acho que eu vou ter que vir muitas vezes para eu ter coragem de pedir para a vida daquela forma. Para saber trabalhar toda a minha humildade, saber receber o que me dão, viver de uma forma onde praticamente a bondade do outro é que vai me favorecer. Será que a gente tem condição de pedir esse tipo de prova? Eu tenho. Mas enfim, tudo isso está dentro das nossas atitudes, das nossas ações, da nossa visão. Né? Por isso que quando o Chico foi lá complementar, ele conhecia o brilho daquele espírito. E quando a Madre Teresa fala essa frase de você não julgar, porque quem julga não ama, entra também, porque a gente sempre acaba, para justificar a nossa não ação, a gente justifica o outro. A gente se defende se colocando numa posição tipo, olha, eu queria muito fazer, mas agora eu estou sem condição. Eu queria muito ir, mas agora eu não posso ir. Eu queria muito falar, mas agora eu não posso. Eu queria muito te ajudar, mas pode ser amanhã. Gente, isso não é nada demais. O problema é que o tempo passa, sabe? Um dia desse eu estava deitada no sofá e meu filho deitou. E eu me lembrei que eu tinha uma foto, minha irmã tinha me mandado uma foto dele, pequenininho, deitado assim aqui, com as minhas pernas, né, com a cabeça aqui. Aí eu falei assim, Eduardo, deita aqui, vamos fazer aquela pose da casa de Elaine. Gente, eu não vai ter o peso do meu filho. Ele já tem 20 anos praticamente. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas você passou tanto tempo e eu ainda me lembro de você deitado no meu colo. É assim que acontece, né? Os filhos crescem e passa o tempo. E de repente você olha para trás, nossa, já passou isso tudo? Já. E aí é que está o problema. Às vezes a gente vai deixando para depois, deixa para amanhã, deixa para depois da manhã, e vai deixando, e vai deixando. E quando a gente fala de amor, tem uma outra frase que eu gosto muito, quando fala de amor, para a gente praticar a caridade, né? Porque para você ser caridoso, você tem que ser amoroso. Porque muitas vezes a gente não está numa condição muito boa de fazer determinadas coisas, mas a gente é amoroso, tem amor no coração e faz assim. E eu vi também uma outra frase que eu achei muito bonita, que é: me ame quando eu menos merecer, porque é quando eu mais vou precisar, né? Uma coisa assim, quando não é? Eu fiquei pensando que é isso mesmo. Quando a gente começa a julgar, a separar, a falar que isso ou aquilo, começar a dar nomes para as nossas faltas de atitude, para as nossas faltas de ação no bem, a gente fica caindo nessas frases, nesses modelos. Aí eu pensei assim, vamos ver o que é benevolência, né? Porque não é possível. Será que é alguma coisa que eu desconheço? Aí eu fui aqui. Nossa, olha só o que diz o item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Falei benevolência, né? Vocês nem me corrigiram, não, vocês não estão nem prestando atenção em mim. Assim não dá, né, crianças? Assim não dá. Bom, é porque, na realidade, a benevolência também está dentro da beneficência. A beneficência, meus amigos, nos dá neste mundo os gozos mais puros e mais doces e as mais doces alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Oh, se pudesses compreender tudo que insere de grande e de agradável a generosidade das almas, esse sentimento que faz que se olhe os outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo. Gente, quando eu li esse pedaço aqui, olha só, os gozos mais puros e mais doces, a alegria do coração que não são perturbados. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ser benevolente. Eu preciso correr para ser dessa forma. Porque eu vou ficar
claro, sabe, gente? Eu fico pegando um pedacinho das coisas que eu leio e que falam a mim. E no prefácio do Boa Nova, lá no finalzinho, Humberto de Campos depois fala uma opção de coisa lá. Ele termina falando assim, que ele conheceu os espíritos. É mais ou menos assim, tá, gente? Vocês vão lá no livro, pega da forma correta. Que ele conheceu os espíritos esclarecidos e os evangelizados. E que ele gostaria de alguma sorte pertencer aos segundos. Então eu penso, esclarecido é uma coisa, evangelizado é outra. Eu ainda estou me evangelizando. Tem evangelização infantil. Essa aqui é a evangelização do adulto. Só pode ser. É a nossa evangelização. Porque a gente precisa realmente desse caminho. Né? Então, olha quanta coisa boa que a gente ganha quando a gente lembra da historinha, o bem que a gente faz volta sempre para a gente. E que continua. Eu estou pulando bastante coisa, tá, gente? Não é assim ficar nervoso, que eu vou ler isso tudo não, tá? Devia. Porque aí vocês vão saber na íntegra o item 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E é o que fala sobre a benevolência. Compreendeis quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Gente, quando eu estou no estudo do André Luiz, eu sempre fico falando com meus amiguinhos. Eu falo, gente, presta bem atenção na palavra que é usada. Porque não é assim, qualquer palavra. É a palavra. Né? E quando você presta atenção na palavra como ela é dita, você dá um passo para trás para ver onde é que você se encaixa. Olha, compreendeis quais são as vossas obrigações para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo, que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Senhor. Quando fizeste a um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Olha, eu lembro muito do... Eu acho que é no Trabalhadores da Última Hora, quando Erasto fala exatamente uma coisa assim. Ide, tipo, vai, distribui o Evangelho, faz acontecer, faz a sua parte, sabe? Sejamos as cartas vivas dessa doutrina e tal. Porque é isso, olhar os infortunados, olhar aqueles que precisam. Todo mundo conhece essa coisa de fazer o pequenininho que está fazendo a Jesus. É que nem as uvas. São naquelas pequenas coisas, nas pequenas atitudes. E outra coisa, ninguém tropeça em pedregulho. A gente só tropeça em pedrinha, não é? Então é mais ou menos assim. As coisas vão acontecendo assim. As coisas pequenininhas. Você faz uma coisinha hoje, faz uma coisinha outra. É que nem quando a gente fala... aquela frase que o Emmanuel falou para o Chico, né, que a gente sempre repete assim, disciplina, disciplina, disciplina. Até parece que é dessa forma, né? Disciplina, disciplina não é assim não. É diferente. Estou com preguiça de levantar, disciplina. Estou com preguiça de escovar os dentes, disciplina, a escola. Estou com preguiça de estudar, disciplina, a escova os dentes. Não quero ir na casa espírita, disciplina, Rosângela. Não quero estudar, disciplina. Aí você vai botando a disciplina aí até você criar um hábito. Quando você se disciplina, você cria hábito. Pode ser muito bom, mas aquilo está muito bom. Então a gente precisa se movimentar nesse sentido. Ele continua. Olha só, ele está falando da beneficência. Olha, se eu trocar de novo, você, quando eu falar benevolência, lê-se beneficência. Nós trocamos, não foi, Paris? A gente até trocou o título. Eu falei, cara, deixa a benevolência mesmo, tá tudo dentro do Evangelho. Bom, continuando. Caridade. Palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ó, já me deu uma obrigação. És tu, sou eu que tenho que conduzir. Eu e todo mundo aqui, né?
semeando infinitas alegrias para o próprio futuro, e durante o seu exílio na terra, serás para eles a consolação, o antigozo das alegrias que mais tarde desfrutarão quando todos reunidos se abraçarem no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que gozei na terra. Está falando a verdade? A única virtude que fez com que eu gozasse todas as coisas boas da terra. Olha, gente, eu não tinha lido isso ainda. 200 anos lendo, estudando doutrina, eu não tinha percebido. Como é que 200 anos é muito, né? Estou conservada, né? Passa na base moderna. É só o braço que ele está bom. Mas, enfim. Aí eu fui assim, quer dizer que isso é caridade, né? Mas eu estou assim, comprovando tudo que eu falo. Tudo. Meu filho, faz assim, você está parecendo meu filho quando eu era pequenininho, que ficava aqui debaixo dessa mesa, me perturbando, me constrangendo. Meu filho, lembra, gente? Meu filho ficava aqui debaixo da mesa, fazendo tudo coisa errada. Faz até hoje. Bom, mas enfim, a caridade. Então, a caridade é aquele sentimento que vai fazer com que a gente, quando deixar o corpo físico, aí eu já estou até pulando aquela parte da perturbação espiritual, né? Porque quando a gente estuda, vai lá, pega a questão, acho que é 163, 164 ou 165. Eu até decorei, porque eu estou tentando me livrar dessa perturbação espiritual. Porque eu, quando eu desencarnar, vai ser trágico, né? Vou passar ali. Mas, se eu prestar atenção na caridade, eu já pulo a questão 163, 164 e 165. Né? Vou direto para o Nirvana. Mas, enfim, olha só o que o Livro dos Espíritos fala na questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Ai, gente, eu tenho que saber qual é essa mais meritória para me começar, né? Pego aquela disciplina toda que eu falei e vou em cima dessa virtude que é a mais meritória para ver se eu me dou bem e pulo aquelas questões do Livro dos Espíritos sobre a perturbação espiritual. A perturbação ao desencarnar, né? Olha só o que os Espíritos falam para Kardec, que Kardec, tão bonzinho, deixou escrito para a gente. Que alma caridosa, né? Vamos lá. Todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. A virtude sempre que é a resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Aí eu fico levando aquele negócio, gente, como é que se reconhece mesmo aquele negócio? É o verdadeiro o que mesmo? Espírita, quero esquecer essa palavra. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Gente, controlando, domando, dando freio nas suas más inclinações. Se a gente tem que controlar as más inclinações, é porque nós temos, né? Mas tem virtude, qualquer virtude, se a gente evita o arrastamento do mal. É tão fácil evitar o mal, é tão fácil evitar o arrastamento. A gente pode fazer vários testes. Trânsito, filho que não estuda, né? Falta de dinheiro, eu estou falando das coisas materiais, hein? Doença, tudo isso é um treino para a gente perceber até onde que as nossas virtudes estão sendo trabalhadas. E vai ter continua. As nossas más tendências, né? Para tomar a nossa mais tendência. Até porque, meus amigos, de verdade, não tem como você ser bom se você está cheio de coisa ruim por dentro. Se você é egoísta, se você é presunçoso, se você é maledicente. Com essas virtudes contrárias, não tem como a gente ir para o lado contrário, né? Então a gente precisa domar, controlar a nossa má tendência para que a gente faça brotar dentro da gente essas coisas boas. E ele fala, mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Isso significa que eu tenho que prestar mais atenção em vocês do que em mim? Meu braço está doendo. Eu não estou querendo vir aqui hoje, mas eu tenho que
prestar atenção no outro. É isso mesmo, sacrifício de interesse pessoal. Isso é porque eu não peguei a parte do dever que também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que arrebenta com a gente. Mas vamos lá. Então eu tenho que tirar meu interesse pessoal sem segundas intenções. Ainda eu esqueci da vírgula, né? Então a nossa mão direita aí que não pode mesmo saber o que a outra está fazendo. Ele continua. A mais meritória das virtudes nasce da mais desinteressada caridade. Gente, não é tão fácil. Às vezes abrir mão das coisas da gente é difícil. Eu costumo dizer que muitas das vezes, quando eu ia para a rua, eu ia muito mais por constrangimento do que por vontade. Porque eu me sentia na obrigação de ir. Parecia que tinha, sabe aqueles filmes de criança que Deus está com Deus assim em cima de você? Estou vendo o que você está fazendo, hein? Eu estou vendo que você não quer ir. Sabe, eu me sentia dessa forma. Eu às vezes ficava com preguiça. Ficava cansada, não queria ir. Passava o dia inteiro fazendo cachorro quente, fazendo não sei o quê. Quando chegava de noite, eu queria dormir. Às vezes eu não queria nem tomar banho, porque se eu tomasse banho, eu queria botar um pijama. Aí eu senti aquele constrangimento, tipo, Rosângela, tu vai tomar banho, tu vai comer, tu vai deixar o outro com fome? Aí eu ia com constrangimento. Estou falando a verdade, no começo eu ia com constrangimento. Ana, agora eu vou com amor. Mas isso já tem 16 anos, gente. É muito tempo. Eu diria que eu estou constrangida, né? Já passou da hora do constrangimento. São 16 anos fazendo isso. Então não tem que ter mais constrangimento. Tem que ter sentimento. E não é para vangloriar nada não, porque eu não faço mais que eu só faço até pouco. Porque se nós temos que estar sempre olhando o outro, qual a vontade de olhar o outro 2 vezes por semana? Não é assim não, hein? É o constante. Pode ser olhar o outro dessa forma, 2 vezes por semana, mas passar a semana inteira olhando o outro ou procurando a necessidade do outro, né? É dessa forma que a gente tem que movimentar a nossa vida. Não tem que ser de outro jeito. Senão, como é que a gente vai fazer isso aqui, da mais meritória das virtudes, que é a caridade? Além de sabermos também que a caridade também está lá, acho que é capítulo 5, é suportarmos uns aos outros. E a palavra é essa, suportar. Está lá, pelo menos na minha versão do Evangelho é essa. Quer dizer, a gente ainda tem que conviver com o outro e suportar é bom. É ele ser indulgente comigo. Porque vira e mexe eu faço uma coisinha errada. Mas só de vez em quando, gente, não é sempre. Mas faço. E quero que ele me perdoe. Essa que é a verdade. A gente sempre quer um perdão do outro, né? Porque a gente precisa. É dessa maneira que ele vai caminhando. E ele continua aqui. Eu sei que eu não vou conseguir fazer tudo isso aqui, não, mas eu vou só um pedaço. Olha aí. Sede bons, isso é o que tem 12. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus. Ó, eu uma vez ouvi uma frase, que eu achei que ela é pesada, mas não é porque fala não, tá? Só é pesada pelo sentido que ela tem. Perguntaram para acho que uma passista, quando tinha um negócio de mulata, não sei o que, dançando, e cada uma tinha uma frase. E eu guardei essa frase dessa. Se você não pode ser humilde por vocação, seja por esperteza. Achei essa frase pesada. Né? Mas a gente precisa, é aquele negócio, é o caminho. É você tem que ser humilde. Mas quando você banca o humilde, acho que de tanto você fazer aquela coisa, quem sabe se introjeta, né? Porque eu não acredito que você não consiga fazer isso sem ser por vontade mesmo. Mas vai que você disfarça e acaba gostando. Né? Tem coisas que a gente começa a fazer e acaba gostando, né? É um constrangimento. Oi? Constrangimento. É. Porque é difícil, mas não é impossível. Né? Eu acho
vós, eis a chave dos céus, que tendes nas mãos toda a felicidade eterna, sem ser nessa massa. Amai-vos uns aos outros. Isso tudo está na beneficência. Está lá. Então, amai-vos uns aos outros. Não encontrará felicidade e consolação, senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Aí a gente volta lá no livro dos Espíritos, né? A chaga da humanidade, o egoísmo. Aí a gente é egoísta quando a gente não tem disciplina, quando a gente não faz as coisas, né? Depois que inventaram aquela frase, farinha pouca, meu perão primeiro, aí a gente ficou mais egoísta ainda. A gente pensa muito na gente, né? A gente tem uns exercícios que a gente precisa fazer, né? De saber se, eu não sou egoísta, eu não penso ninguém egoísta. Não, eu penso uma opção de egoísta, mas eu não sou. É mais ou menos assim, né? Mas, enfim, o que a gente tem de egoísmo ainda na gente? Gente, se é a chaga da humanidade, é porque nós somos. Pode não ser numa escala aí enorme, né? Mas dividir. Eu posso trazer 1 quilo de açúcar ou 2 quilos para cá. Mas e se tiver só um em casa? Eu vou trazer aquele para deixar aqui e comprar para depois, ou eu vou ficar pensando, eu vou ter que sair para comprar? Depois eu levo. Hashtag ficativa. É mais ou menos assim, né? Bom, exemplo não vos falta. O que falta é boa vontade, sempre rara. Gente, se você dizer assim, você vai ficar lendo o Evangelho? Sabe por quê? Porque eu faço questão de dizer que não sou eu que estou falando. É Jesus, Ele que deixou isso aqui para a gente. Porque se eu falo assim, sabe o que nos falta? É vontade. Alguém fala assim, mas não é pouco o negócio de que nos falta vontade. Não sou eu que estou falando, é o Evangelho. A gente estuda o Evangelho, a gente quer seguir aquilo ali, então o que nos falta é boa vontade. Né? Mas sempre tem um caminho, né? O Cristo não vos disse tudo que se refere a essas virtudes de caridade e amor? Disse ou não disse, gente? Disse. Por que deixaste de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração às suas doces máximas? Por que precisamos de olhos de ver, ouvidos de ouvir? Por quê? Porque a gente está sempre buscando, sempre pedindo, e nunca repartindo, e nunca dividindo. Uma outra coisa que eu já ouvi, que eu acho muito bonito, é que em toda casa espírita, todo templo, qualquer lugar que as pessoas se reúnem para falar em nome de Deus, Jesus está na porta e pergunta para todo mundo que entra, o que buscais? O que está buscando? É o consolo do meu braço para dar de doer? É o consolo do meu filho conseguir um emprego? Ou é uma força para que eu consiga me modificar? Para que eu seja aquela carta viva que eu vivo falando que eu quero ser? O que a gente busca quando entra numa casa espírita? É tomar um passo para ficar melhor, beber água frutificada para ficar melhor para quem? O que eu vou fazer quando eu sair daqui melhor? O que eu vou fazer quando eu sair daqui melhor? Eu vou estender minha mão para alguém? Eu vou me modificar? Eu vou ser benevolente? Agora é benevolente. Eu vou ser indulgente? Né? Porque eu estou tentando trabalhar essa caridade que Jesus me trouxe. Eu vou entender o que é a beneficência, eu vou trabalhar em cima disso. Eu vou sair daqui forte para isso, ou vou me fortalecer para amanhã me trabalhar com uma roupinha, botar
vou esquecer, ainda vou brigar no trânsito. São as escolhas que a gente faz. Oi? Porque o trânsito. Minha filha, eu pego o Alberto Silveira todo dia também. Vai trabalhar em Niterói para pegar o trânsito de Alberto Silveira. Mas é bom. Sabe o que eu faço? Eu falo assim para meu filho, olha só, podia estar em pé naquele ônibus, estou dando carro para o ar-condicionado. Às vezes bota na Rádio Rio de Janeiro, mas às vezes não pega, aí irrita também. E vai por aí. Eu boto música. Homens fortes. Olha que lindo. Amai-vos. Homens fracos, fazei da vossa doçura, da vossa fé, as vossas armas. Então as nossas armas não tem que ser força. As nossas armas é o amor. Tem um louvor que eu acho muito bonito, que o meu filho, ele, primeira vez que ele entrou na evangelização, ele tinha 2 anos e 8 meses. Era uma criança ainda. Foi evangelizado, né? E quando ele estava com 17 anos, ele se resolveu se batizar na igreja evangélica. Porque em frente à minha casa tinha uma célula e as crianças lá eram muito animadas. E ele, antes de se batizar, ele foi para lá. Perguntou: mãe, você acha que eu posso ir lá? Tem tanta gente jovem lá. Ele não estava conseguindo uma mocidade espírita, é difícil, né? Mocidade espírita. Enfim, levei meu filho e falei assim: não, vai sim. E ele foi. E ele acabou se batizando. Eu fui batizado, tirei foto, bati palma, aquela coisa de mãe, né? Mãe tem que apoiar o filho. Não importa o caminho que ele toma. Eu até falei uma vez para uma pessoa da igreja, ela falou assim: você não tem vontade de se batizar? Eu falei assim: não, por enquanto não, porque o Deus que eu sigo, que eu sei que é o mesmo, ele me ensinou a amar a todos e a respeitar todas as religiões. Então, eu não preciso procurar outro caminho, porque eu aprendi a amar tudo por ele. Mas aí eu gosto de louvores. Então, eu sempre ouço louvores com meu filho. E tem um louvor que é muito bonito, que fala assim: escandaloso amor me libertou, hoje eu estou. Eu fico imaginando que amor é esse? Escandaloso amor. Porque quando a gente fala de escândalo, lembra daqueles escândalos ruins, né? Ai, cai daquele que comete escândalo, não sei o quê. Esquece esse escândalo. Escandaloso amor. O amor do Cristo por nós me libertou, hoje eu tenho vida. Quando eu escuto isso, a música é muito bonita, mas quando eu escuto essa frase assim, eu fico imaginando o que nos falta para que esse amor cresça na gente, né? Tome conta da gente. Ele continua: a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existem. Vou repetir. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existem. É o Evangelho. E aí? Isso tudo está na beneficência, disfarçada de caridade. Isso pode ser, né? Porque é ação. E ele continua: a caridade é a âncora eterna da salvação em todos os mundos. Então não é só aqui, mas eu estou aqui. Então vou me preocupar de tentar sair daqui pulando aquelas 3 questões do Livro dos Espíritos, né? E entendendo essa parte. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os mundos e a mais pura emancipação do Criador. É a sua própria virtude que ele transmite à criatura. Como pretender desconhecer esta suprema bondade? Como é que a gente pretende desconhecer isso?
Não é linda? É lindo, o tempo está acabando. E eu quero fechar, embora não tenha lido nem a metade do que eu queria ler, mas eu vou para o finalzinho, porque eu quero ler um negócio para vocês depois aqui no meu celular. Mas olha como termina a beneficência. Porque a gente está falando de caridade, de fazer, de acontecer, da gente ser melhor. E a gente tem essa possibilidade. O que me anima é que mesmo que eu não faça isso, eu tenho certeza que eu posso fazer. O que está me faltando ainda é um pouco de vontade, né? De correr atrás, de fazer. Mas eu sei que eu vou fazer. E a gente até nem precisa parar de contar com a misericórdia dele, né? Porque a gente fica sabendo que ele vai dar um mole pra gente, a gente vai ficar murmurando. Ah, não, vou fazer depois. Olha como é que termina a beneficência. Todos vós podeis dar. Todo mundo sempre pode dar alguma coisa. E não estou falando de dar esmola, dar dinheiro, dar uma palavra, dar um olhar, dar um aperto de mão. Hoje, por exemplo, vou perto para abrir a porta do carro porque eu tenho dificuldade de abrir qualquer coisa usando esse braço. Olha que coisa boa. Ele fez uma caridade, abriu a porta para mim. Não é porque ele é um gentleman, é porque eu não podia abrir a porta. Mas fez uma coisa boa. O que estou dando esse exemplo, que são coisas que às vezes, o que eu precisava era que alguém abrisse a porta. Então, todo mundo pode fazer qualquer coisa, não precisa ser nada de monstruoso. Todos vós podeis dar a qualquer classe a que pertençais. Tereis sempre alguma coisa que pode ser dividida. Olha que lindo. Seja o que for que Deus nos tenha dado, deveis uma parcela aos que não têm sequer o necessário, pois em seu lugar ficareis contentes se alguém dividisse convosco. Esse é o problema. Quando a gente se colocar no lugar do outro, aí, o dia que a gente fizer isso mesmo, aí a gente vai ser um pouquinho melhor. Né? E ele continua: vossos tesouros da terra diminuirão um pouco, né? A gente dando, mas vossos tesouros nos céus serão abundantes. Colhereis pelo cêntuplo lá em cima o que semeares em benefício aqui embaixo. Olha, gente, não é lindo? Fala sério, seguindo. Depois daquela abertura do prefácio do Evangelho, a gente falando sobre beneficência, falando que a gente tem essa possibilidade de ser melhor, de tudo isso. Meu filho, né, faz o Evangelho no lar comigo. E ele fica às vezes um pouco dividido entre a reencarnação e outros comentários. Mas ele escreveu um negócio que eu achei muito bonito. Ele falou assim: mãe, vê se tá bom. Se eu soubesse mexer no celular. O que Jesus representa para nós? Bom, falar de Jesus é mole, pois ele foi um homem sábio, bondoso para com todos, realizou diversos milagres, era querido por todos até então. Ele sim nos mostrou como devemos prosseguir para sermos a imagem e semelhança de Deus. Mas não podemos interpretar essa frase ao pé da letra, porque Deus não tem forma humana. Mas quando se trata da imagem, isso nos mostra que temos de ser tão bom quanto Deus é. Estamos distantes deste nível espiritual, mas se andarmos lado a lado com Deus em nosso cotidiano, em todas as áreas de nossas vidas, e usarmos Jesus como nosso modelo e guia, nossa referência, estaremos um passo à frente da nossa tão desejada evolução. Ele acaba misturando um pouco do que está lá com
com a doutrina espírita, mas ele já está formando a visão dele de Deus. Eu poderia dizer que Jesus representa amor, bondade, e isso é verdade, mas devemos nos comparar com ele, e desta forma veremos que não somos totalmente fiéis e discípulos dele. Nossos corações ainda estão endurecidos e pouco sensibilizados o suficiente para entender a verdadeira obediência e aliança para com ele. Muitas das vezes somos egoístas. Pensamos somente em nós e achamos que adorar a Deus será o suficiente para expressar nosso amor por ele. Já está na hora. Seja orar, jejuar, ler a Bíblia, quando na verdade ele quer mais de nós. Que sejamos mais perceptivos ao sofrimento alheio, mais compreensivos e tolerantes com base no nível de evolução do nosso irmão de jornada se encontra, e que espalhemos o amor e a simplicidade para todas as criaturas sem distinção. Bonito, né? Eu pensei até que não tivesse sido ele que escreveu, entendeu? Mas ele escreveu. E isso, para mim, que já não fui uma mãe nova, mas quando eu penso que essa visão que meu filho tem, ele ainda é um rapaz novo, eu acredito que ele tem um caminho. Assim como todos nós, mesmo não tendo 20 anos, ainda tem tempo. Porque ainda estamos aqui. Né? Eu acho isso muito importante. Eu acho importante que a gente brinque, porque eu não vou cansar de dizer. Para mim, a doutrina é divertida, é leve. Eu não saio pesada. Por mais que eu fique com a consciência pesada, a consciência pesa, mas não meu coração. Porque eu sei que isso tudo é possível. A gente pode ser melhor. A gente pode brilhar. A gente pode ser aquelas pessoas que quando a gente passa, fala, olha lá, puxa, fulano, oi. Ai, gosto tanto daquela pessoa. Do nada. Porque a gente pode irradiar isso, entendeu? A gente tem condição. É só a gente ter disciplina, e bota disciplina nisso. E procurar dentro de nós, porque nós somos centelhas divinas. Deus está na nossa consciência. Jesus, nosso mestre da guia. O que mais a gente precisa? Pegar o Evangelho, ler, estudar e nos melhorarmos. E eu acho uma coisa também muito importante: não estamos sozinhos. Uns ajudam os outros, né? A gente vai se ajudando. A gente forma grupos, né? Forma grupo e com isso a gente vai um dando a mão para o outro. Essa é que é a verdade. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos. Esses que vieram pela primeira vez, voltem, tá? Venham assistir uma palestra, que a casa oferece bons palestrantes. E, de verdade, meus amigos, que Deus nos abençoe a todos. E que hoje todos nós aqui ainda possamos fazer, em nome desse amor fraternal por todos, por todas essas pessoas que estão sofrendo pela enchente, por todas aquelas pessoas que morreram num evento na Rússia, se não me engano, por todas as pessoas que estão passando por situações ruins nas ruas, nos hospitais. A gente não pode ser indiferente. Nós somos espíritos. Agora, nesse corpo, nós temos várias existências. Não sabemos qual vai ser a próxima. Então a gente precisa pedir que o mundo todo fique melhor, porque não sabemos onde vamos nascer. Se o mundo não melhora, a gente também não consegue fazer muita coisa. E uma outra coisa que eu acho, uma frase que eu vi também, que ser bom num mundo ruim como é o nosso, não é covardia, é coragem. Que possamos ser todos nós, porque nós temos coragem para isso. Obrigada, meus lindos. Um beijo enorme para vocês.